Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Miyazaki e hoje eu tenho uma entrevistada muito, mas muito importante para a comunidade que está aqui no Japão, que fala o português e quer aprender o japonês, que é uma das principais professoras do nosso mundo aqui na comunidade brasileira. Então, vamos deixar ela se apresentar, porque quem é melhor para se apresentar do que ela mesma? É isso aí, vamos lá? Um, dois, três, que vamos ouvir a voz dela, da Nanda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nanda. Meu nome é Fernanda Ando. Eu estou no Japão há 11 anos. E, ao contrário de que muita gente pensa, eu não cresci aqui no Japão, não fui para a escola japonesa. Eu cheguei aqui como vários outros brasileiros chegam para trabalhar, juntar dinheiro e ir embora para o Brasil. Só que aí, né, a gente não. A vida, né, ela tem outros caminhos que a gente não sabe. E aqui estou eu agora ensinando a língua japonesa. Eu que sou ainda uma eterna estudante, ajudo o pessoal que eu vi como transformou a minha vida, saber a língua japonesa, como melhorou meu dia a dia, minha autoestima, tudo. Então eu quero muito que as outras pessoas que estão aqui no Japão também tenham essa transformação. Eu estou aqui para ajudar. Tem o meu canal, que é o Nihongando com Nanda. Inicialmente comecei com lives no Facebook, então você vai ver, tem a página lá do Nihongando. Depois essas aulas foram pro YouTube, que eu tenho ainda, permaneço alimentando, né, com vários conteúdos todas as semanas. E também tem no Instagram, tô sempre lá também. Nossa, você começou assim do nada a começar a dar aula ou você começou a estudar japonês? Como é que foi essa história? Conta um pouco mais. O seu primeiro Bom, contato com a língua japonesa. então meu primeiro contato foi antes mesmo de vir pro Japão. Né, o primeiro de todos foi naquela música do El-chan, né? Arigatou sayonara. Lembra dessa música? Sei. Esse foi o primeiro contato com o japonês. As duas palavras que eu sabia eram arigato e sayonara. E aí depois, um dia, meu irmão, na verdade, meu irmão foi a minha primeira fonte de japonês. E também, meu irmão é uma pessoa super curiosa para aprender outras línguas, então ele aprendia nessa época Esperanto, latim, aprendia alemão, tudo um pouquinho, porque ele realmente é uma pessoa assim fora do comum, de inteligência, de referência, de exemplo. Então ele chegou um dia e falou: Estou aprendendo japonês, olha que legal. Mas, Everton, o que mais me impressionou foi a empolgação dele em falar do japonês, da língua japonesa. Porque ele assim, nossa, mas é muito lógico, é muito legal, porque se isso aqui é assim, isso aqui também vai ser desse outro jeito. Então, assim, aquela empolgação, eu olhando pra ele, falei, você tá falando sério mesmo que é possível a gente aprender japonês? Tipo assim, isso pra mim não passava pela minha cabeça. Sabe aquele negócio de você aprender japonês, você tem que nascer no Japão e, tipo, até você aprender tudo que precisa ser aprendido. Tipo assim, não tem como, não dá tempo em uma vida humana, não dá tempo de você aprender japonês. Então, essa era o meu pensamento. E ele tava ali me explicando o contrário. Não, é super lógico, é muito mais fácil que inglês. Eu falei, tá bom. Aí logo depois você vê que a vida vai dando uns sinais de que tá te chamando. E aí logo depois surgiu a oportunidade de vir pro Japão. Eu falei, não, agora então eu vou juntar meu irmão. Mas aí ele já tava estudando outra coisa já. E aí eu comecei pelo Kumon, né? Comecei a estudar o Hiragana, o Katakana. Fiz lá os livrinhos, mas nessa época também ele já trabalhava, já estava na faculdade. Então era assim, entre um período e outro, lá na faculdade estudando aqueles livrinhos, as pessoas vinham falar: o que você tá fazendo? Mas o que é isso? Super curiosos, mas ao mesmo tempo assim, que pessoa estranha, sabe? Eu me senti muito estranha, porque era assim, fora do que as outras pessoas estavam fazendo naquele momento. Nossa, então, tipo, você foi jogada na sua cara, assim, o japonês foi jogado, olha, tá vendo? E agora eu vou aprender. E aí você teve essa vontade, mas essas dificuldades, você sabe que o japonês não é fácil. O japonês tem o hiragana, o japonês tem o katakana, o japonês tem kanji. Sabe, essas dificuldades que nós encontramos direto. Para você, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Material. Não, eu senti essa primeira diferença, primeira dificuldade em relação a achar materiais em japonês para quem estava estudando, porque naquela época, né, estamos falando de 11 anos atrás, parece que foi ontem, mas na evolução da internet depois disso foi muito grande. Então, eu não conseguia achar livros, dicionários no Brasil, não conseguia achar nada. O que eu consegui achar foi que eu fiz um cursinho de 2 semanas, mais ou menos, de japonês que estava tendo numa universidade. E o curso todo era só romanizado, era tudo em Romadi. E era mais para falar dos fundamentos e tal. A gente saiu com conteúdo mesmo, era muito pouco. Era mais para responder as dúvidas de curiosidade do pessoal lá. E aí esse professor, ele disponibilizou um material, que era um livro, uma cópia de um livro,
que ele distribuiu para todo mundo, quem quisesse. E eu comecei a estudar por esse material, só que eu não tinha ninguém para me explicar. Então, essa foi uma das dificuldades. Eu tinha um material que eu sabia que era legal, que foi indicado por um professor legal, mas eu não tinha explicação. Tipo assim, eu olhava e não sabia o que era para fazer, não tinha, né, nenhum tipo de explicação ali. Então, eu acabei desanimando em relação àquele livro. E em relação à metodologia também que eu estava utilizando no momento, começou que foi ficando cada vez também sem explicação, eu não estava entendendo o porquê daquilo. E começava, se você não falta um dia ali, né, dos seus caderninhos para fazer, no dia seguinte você já tem um monte. Então também foi a dificuldade de conciliar o estudo com a minha vida corrida, né, que eu tava, né, como eu falei, eu trabalhava em mais de 2 lugares e ainda estava na faculdade em 2 lugares, porque eu queria terminar antes, a faculdade quanto antes. Então eu estudava de manhã e à noite e durante o dia eu trabalhava, né? E aí às vezes ainda tinha algumas outras o bico, né, que eu fazia. Mas Então era bem complicado. mas essa dificuldade que nós temos, até eu mesmo tive dificuldade de aprender a língua japonesa por falta de materiais bons em português. A maioria que a gente encontra hoje na internet tem em inglês. Se você procurar, tem site que tem praticamente a gramática inteira do Japão traduzida para o português. Eu tenho aqui aqui, ó, acho que eu tenho até aqui, deixa eu pegar o livro aqui para você ter uma ideia. Esse aqui é o principal livro de gramática de japonês aqui no Japão para professores, para estudantes da língua japonesa, que é o Nihongo, né? Esse material aqui, você consegue ver? Esse aqui é o Aham. principal, só que esse aqui só tem em inglês, em chinês, você encontra até em outras línguas, em tailandês, para você ter uma ideia, mas não encontra em português. Por que essa dificuldade? Será que o brasileiro não gosta da língua japonesa? O que você acha que o brasileiro vê a língua japonesa ou só vê o japonês como a língua dos animes, a língua dos mangás, assim, esse material didático, assim, a gente não encontra. O que você Tá acha? difícil. Por que a gente não encontra material assim? O que você acha, na sua opinião? Eu acho que vamos encontrar. Ainda não encontramos, porque ainda é alguma coisa, é uma coisa recente. Igual, né, eu falei, quando 10 anos atrás eu nem imaginava que uma pessoa fosse realmente possível uma pessoa realmente aprender japonês depois de adulto. Então, hoje em dia, com a internet, com essa parte das pessoas vendo exemplos, não, a Nanda ela aprendeu depois dos 20 anos. Então, assim, é possível qualquer pessoa aprender em qualquer fase da vida. Então, hoje a gente tem mais essa realidade de que, bom, é possível. A gente não precisa só se contentar com pouco. A gente não precisa só ficar no romanizado. A gente consegue. Então, a partir de agora, eu acredito que a gente vai ter mais e mais materiais aí sendo desenvolvidos. O Nihongo já desenvolveu 4 e-books também. E aí, mais um podcast, eu estou nessa luta também de desenvolver os materiais aí para o pessoal que quer aprender japonês. E eu espero que tenha mais e mais aí de outros produtores de conteúdo para poder ajudar, porque agora é possível, as pessoas sabem que é possível. Sim, hoje tem internet, hoje tem algo que as pessoas elas podem compartilhar a língua japonesa. Eu mesmo, por experiência própria, eu estudei em escola japonesa, mas eu odiava ir para a escola. Então, eu não consegui aprender, sabe, aprender o idioma japonês na escola. Para mim foi uma barreira, porque a gente sofre por ser estrangeiro, a gente sofre por não gostar da comida japonesa na escola. Então, era muita coisa que tinha, era muita pressão. E isso fez eu odiar japonês até os meus 18 anos, até os meus 17 anos, para você ter uma ideia. Eu só fui Nossa. aprender a língua de verdade quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade. Porque aí eu recebi o convite de ir para uma faculdade, e aí nessa faculdade eles me aceitaram como um aluno. Eles falam, não, você não sabe falar japonês. Eu fui para uma entrevista, que toda faculdade tem essa entrevista antes de entrar, que é com o reitor, com o diretor da faculdade, e eu chego lá, e aí eles começam a falar fazer um monte de pergunta, e eu não conseguia responder. O máximo é que nem todo brasileiro faz, hi. Tipo, entendeu? Se ele falasse qualquer pergunta negativa, era hi, entendeu? Era tudo hi. E eles perceberam que eu tava tendo dificuldade com a língua. Mas mesmo assim, a última palavra que foi o diretor, que ele me fez a última pergunta, ele fez: por que você quer entrar numa faculdade japonesa? Por que você quer entrar numa faculdade com língua que você só vai aprender em japonês, são professores japoneses, você não vai conseguir? Aí eu falei para ele: olha, eu quero fazer isso porque eu amo o Japão, eu quero fazer isso pelos japoneses, porque uma faculdade que eu faço é uma faculdade também teológica, de missão, pessoas que querem ajudar o Japão. E eles me aceitaram muito bem. Falou, ó, a gente te aceita, mas você vai ficar 1 ano aprendendo a língua japonesa. E aí a gente passa para aquele famoso Nihongo no Shiken, sabe? Uhum. Aquele que todo mundo tem que fazer, que é o teste de proficiência japonesa. Eu tive que passar. Eu reprovei no primeiro teste que eu fiz.
E para mim foi um baque, porque eu não, nossa, o japonês é muito diferente do português. Nós temos o feminino, o masculino, nós temos os nossos verbos, eles mudam bastante. Isso fez eu ter dificuldade com o japonês, porque eu queria trazer aquela carga toda do português para o japonês. E o japonês é bem mais simplificado do que a língua, tipo, o plural não tem, o masculino, o feminino também não tem. Então, para mim foi muito difícil, até eu entender como funciona o japonês e eu procurar materiais que me ajudassem, foi muito difícil. Eu não achava. Eu consegui alguns livros que eu achei numa livraria em Tóquio, numa livraria que eu comprei 2 livros, que é a Gramática Básica, traduzido para o português. Eu tenho até aqui, ó, que é esse aqui, ó, para quem já quer Uhum. saber, ó, Minna no Nihongo. Eu acho que Eu isso aqui, estudei com ó, esse livro também. isso, esse livro aqui é fundamental para quem quer começar a língua japonesa. Se vocês querem ver também aqui, vou mostrar aqui na minha Uhum. câmera aqui. Esse foi o que me ajudou bastante. E eu não sou muito de marcar, sabe? Eu ia decorando. Isso me ajudou no começo, mas depois disso eu vi que estagnou meu japonês. E aí a faculdade, sim, material didático, a gente sabe que não tem. E aí os brasileiros, a pergunta de todo brasileiro é: por onde começar a estudar japonês? Qual é a sua opinião? Por onde nós devemos começar? Exatamente. Você tocou num ponto que também aconteceu comigo, de você não saber como é que você vai entender, querer aprender uma língua se você não entende como funciona a língua. Então, o primeiro passo mesmo é entender como funciona. São esses aspectos assim básicos, as características da língua. Né? Você não vai encontrar plural, você não vai encontrar substantivo masculino e feminino. Tem né, os alfabetos, tem o hiragana, o katakana, tem o kanji. O que é o kanji? O que é um furigana? Então, primeiro são essas coisas básicas. Olha, como é que a gente vai aprender? A gente vai aprender através de estruturas. Por que né, aprender através de estruturas é a melhor forma? Porque nisso você vai ter um contexto, porque é uma frase, tem um verbo. Esse verbo, ele vai te pedir partículas, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, essas partículas, olha, a gente vai colocar a partícula tal quando for uma pessoa que vai estar recebendo ou que vai estar dando. Ou a gente vai colocar o objeto que está em questão ali com tal partícula. Né? Então, a gente entendendo essas estruturas, a gente forma qualquer frase. Né? Então, sabendo o verbo, sabendo as estruturas ali certinho das partículas, e aí então você só vai mudando os substantivos de acordo com o que você quer falar. Então, fica muito mais fácil do que aquela coisa de você decorar e você ter que falar só daquele jeito, porque foi assim que você aprendeu. Mas se mudar alguma coisa ali no seu dia a dia, você não vai conseguir falar, porque você não vai conseguir pensar, porque você não estudou as estruturas. Então, quando eu comecei a estudar, eu queria aprender o máximo de vocabulário possível. Então, eu ia só vocabulário, vocabulário, vocabulário. E às vezes isso não faz nem um pouco de sentido, porque você tem ali uma palavra, dependendo do contexto onde ela está inserida, você vai traduzir de forma completamente diferente. Então, se você estuda só pensando que assim, vou começar a aprender japonês, vou começar lá a pegar um dicionário e ler as palavras só lendo, 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 a gente não tem como. Mesma coisa com os kanjis, quero aprender kanji. Não existe estudar só o kanji. É a mesma coisa que você estudar, vou estudar o ABC. Você fica lá estudando o A, o B. Você faz isso por um momento, até você se familiarizar. Depois você tem que ir para o próximo. E estudar kanji também, o kanji ele faz parte, né, do estudo do japonês, sim. Mas ele tem que estar ali inserido num contexto, numa frase, para você ver essa frase várias vezes, ouvir, ler aquele kanji e não ficar só ali ao radical do kanji, essas coisas assim que às vezes tem livros para isso, né? Isso torna o aprendizado muito mais difícil. Aí você fica estudando, estudando, estudando tantos anos e você não chega a lugar nenhum. Porque justamente você, desde o princípio, você não tá organizado. Como é que você vai estudar uma coisa que tá toda bagunçada na sua cabeça? Eu acho que eu também, eu acho, entendo assim, porque eu comecei a querer aprender o japonês através de kanji, de vocabulário, e a gente aprendia, só que o que é mais importante é essa estrutura, a gramática do japonês, ela é muito fundamental para nós começarmos a desenvolver a falar, ser fluente, ser fluente. E aí eu comecei aí eu comecei a aprender o hiragana e o katakana, que é o básico do japonês, e uma coisa que me ajudou, eu acho que claro, você pode ver, cada pessoa tem um jeito, tem gente que aprende com mangá, tem gente que aprende com anime, que também foi fundamental para o meu entendimento
sabe? O jeito japonês de falar. Não é falar formalmente como um livro, né? Porque a gente sabe que um livro em japonês para uma fala é totalmente diferente. É muito formal em japonês, os livros. Já a fala é um pouco muito mais informal, você não termina com desu, dificilmente você vai terminar com maço, ou qualquer coisa assim, ou dearo, com, sei lá, qualquer final de frase. Mas eu comecei a aprender. Para mim foi fundamental a Bíblia. A Bíblia, como eu já tinha uma Bíblia em japonês, ela tem uma vantagem, sabe qual é? É que tem hiragana e katakana do lado dos kanjis. Hum, Então, eu aprendi a kanji muito mais assim na estrutura da frase, tipo, porque Deus amou o mundo. Aí lá tem lá em japonês escrito, e aí tem o hiragana e o katakana, que é o hiragana que dá pra você ler. Então, não precisa você saber o kanji para você começar a ler uma Bíblia, se você sabe hiragana e katakana. E isso me ajudou bastante a entender as formas de construir frases, porque já tá em um livro já um pouco mais formal, que dá para uma estrutura mais fundamentada do japonês, e isso me ajudou bastante no começo. Mas depois a gente percebe que não dá para levar um livro para uma fala normal, porque as pessoas elas têm formas diferentes de falar, formas diferentes de agir. Eu acho que me ajudou também, que eu falo, a Bíblia me ajudou bastante, mas também me ajudou o anime, que fez eu entrar um pouco mais na cultura. E principalmente que aqui você encontra várias temáticas, sabe? Você encontra de medicina, que é o Saibo no Hataraki, que é um negócio só de medicina, que se você quer aprender medicina de verdade, é só você assistir esse anime. Se você quer aprender sobre detetive, você tem vários animes de detetive. Se você quer uma coisa mais de colegial, de como que é estudar matemática, tem um desenho, um anime só de matemática. Então tem várias temáticas que essa é o Senmon Yogo, né? Que é por, os termos técnicos de cada área da vida. E isso eu tive que saber porque eu percebia que tinha anime que não usava certos vocabulários, não usava certas palavras, não formava certas estruturas e usava outras. E aí eu ficava pensando, nossa, por que o japonês tem tanta dificuldade assim? Ou você vai para uma empresa, lá você tem que aprender coisas sobre mecânica, né, saber mexer na máquina, você tem que saber nomes da máquinas e conversar com Tantosha, né, com o chefe da divisão ali e começar a trabalhar. Agora, eu falo para você, a minha pergunta é, resumindo assim, existe uma forma correta de nós tentarmos aprender japonês sem nos ficarmos muito livro ou coisa didática, coisa do dia a dia, o cotidiano, conversar com o japonês. Existe uma forma assim, o que você acha de conversar com o japonês, assistir anime, que foi no meu caso, que eu aprendi muito a dialogar com vários tipos de categorias de pessoas. Para você, existe uma forma correta para nós começarmos a falarmos normalmente como um japonês fala? sim, eu diria que como muitos livros começam, quando o curso, como também o curso do Nihongano começa, é ensinar a forma polida, ensinar com mas des, ensinar, porque assim, o que a gente espera? A gente espera que as pessoas que estejam aprendendo, elas já coloquem em prática. E a gente não quer que elas soem rude com pessoas que elas não conhecem ainda. Então, para você já chegar falando o informal com o japonês, que assim, tipo, tá tendo o seu primeiro contato com você, a gente entende que não vai ser muito legal, né? Então, a gente ensina, eu também foi dessa forma que eu aprendi também, com tudo bonitinho, né? A forma estruturada ali, polida de se falar. Mas chega num certo estágio que a gente vai aprendendo as formas informais também. É necessário. É necessário chegar ali num ponto e falar: olha, tudo isso que você aprendeu, legal, né? Usem dessa forma. Só que agora, com amigos mais íntimos, a gente vai falar. Não lembra daquela forma que a gente falou, né? Genki desu ka? A gente não precisa mais usar o desu ka. A gente vai falar só Genki. E a entonação aqui é super importante, porque se você só fala Genki, você está afirmando. Então, se você já chega com essa informação para um iniciante, você fala, olha, você fala Genki e você fala Genki, são coisas diferentes. A pessoa vai falar assim, não, peraí, deixa eu tomar um copo d'água, amanhã eu volto a ver esse japonês aí. Então, né, o caminho a gente aprende a forma mais polida, mas tem que chegar num certo ponto que precisa ser ensinado dessas formas informais. Isso muitas vezes não vai vir só de um professor. Nesse estágio, a pessoa já tem meio que a obrigação também de buscar outras fontes, igual você citou, anime, mangá, dia a dia mesmo, séries de televisão, para ir se acostumando com a forma das pessoas de falarem, porque senão você vai ficar com aquele japonês de livro, né? Quando É eu sair conheci do o Bruno, livro ele para a fala vida que real, né? ele fala exatamente isso. O seu japonês era de livro. Se eu quisesse me comunicar, falar alguma coisa, eu falava tudo bonitinho. Tava certo.
mas não é como as pessoas falam normalmente, né? Você não vai no, vamos supor, num quiosque no Brasil e fala, por favor, eu gostaria de tomar um café. Você fala, me vê um cafezinho, né? Mas a gente, antes de falar, me vê um cafezinho, porque senão a pessoa fala, ué, ver não é o verbo ver, de olhar, mas você vai olhar o café ou você vai tomar o café? Então, assim, surgem muitas dúvidas. Então, a gente tem todo um caminho aí, primeiro polido, para você se comunicar bem, para você fazer amizades, para você falar com qualquer pessoa, desde resolver algum problema na prefeitura ou falar com alguma outra pessoa, né, mais velha, hierarquicamente mais alta. E aí depois a gente vai, né, vira tomodachi, vira amigo e começa mesmo a aprender essas formas informais. E como você falou, anime tem de tudo quanto é gosto, né? Se você tem uma imagem assim, eu não gosto de anime, é porque talvez você não tenha encontrado o que você realmente goste. E se mesmo assim você procurou, buscou e não gostou de nada, não tem problema, né? Tem outras fontes de você ter contato com o japonês informal, o japonês falado no dia a dia. Né? Tem muitas coisas na internet, muitos aplicativos, então é só ir buscar mesmo que você vai conseguir achar algum material que se encaixa direitinho, do jeito que você gosta de aprender. E há uma pergunta que eu percebo para nós que moramos aqui no Japão. Eu vejo que muitos brasileiros eles não têm a vontade ou tempo para estudar a língua japonesa. Por mais que eu conheço pessoas que têm 10, você também deve conhecer 10, 15 anos no Japão, mas não consegue formar uma frase sem pensar. O que você acha que tem sido errado? Será que se nos acomodarmos, ficarmos parados no nosso mundo, de não querer estudarmos, porque nós temos muita facilidade de vivermos no Japão, nós temos tradutores nas prefeituras, nós temos tradutores, os materiais que chegam para as mães que têm alunos na escola, vem tudo traduzido em português. Qualquer informação que você quiser, você consegue em português. Você acha que nós nos acomodamos, os brasileiros se acomodaram por ter uma vida facilitada e isso faz com que eles não procurem estudar a língua japonesa? O que você tem visto assim para você? Qual é a maior dificuldade do aprendizado dos brasileiros que moram aqui no Japão? Bom, com certeza esse é um fator muito importante, muito forte. Quando a gente está para vir, qualquer pessoa que está para vir para o Japão, né, mesmo eu, há anos atrás, a gente quer saber as informações daqui. E aí, como é que é no Japão? Mas como é que é o trabalho? Como é que é a moradia? Como é que você faz para ir para o trabalho? Você tem carro? É fácil de tirar a carteira de motorista? A gente começa a investigar. E quando a gente chega no quesito língua, as pessoas falam, não precisa falar. Você não precisa saber falar. Aí você já vem para o Japão, já assim, não precisa saber falar. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é, vou ficar no Japão por 2, 3, 4 anos. Então, esses 2, 3, 4 anos, não preciso investir o meu tempo em aprender a língua. Eu preciso ir atrás dos meus objetivos. Eu preciso realmente trabalhar. Então, eu não vou dedicar o meu tempo super precioso para estudar. Eu só tenho 2, 3, 4 anos. Tudo bem não saber falar japonês. Então, essa é um dos outros fatores. Aí que né, o curso da história muda e você acaba ficando, comprando casa aqui no Japão, né? Enfim, né? A É, gente nunca sabe, né? é comum, né, isso É muito acontecer. bom. A gente vê, eu vim com planos de ficar 2 anos, 3 anos. Os meus pais fizeram isso. Entendeu? Os meus pais ficaram, não, vou ficar um tempo aqui, a gente compra uma casa, compra um dinheiro para carro e moto e volta para o Brasil. E hoje eles estão há mais de 26 anos aqui no Japão, entendeu? Pois é. Tem filho que é formado aqui, que sou eu, entendeu? Aí criaram um vínculo, começaram a construir bases sólidas, mas mesmo assim eles têm dificuldade da língua japonesa, entendeu? Eles não é que eles não entendem japonês, mas eles não conseguem se expressar de uma forma que já deveria pessoas de mais de 25 anos morar aqui. Eu acho que isso também eu acho que o japonês mesmo percebeu que o brasileiro não queria aprender. Então, eles facilitaram a vida. Você vai na fábrica, tem tradutor. Você vai na escola, tem tradutor, como eu falei. Em tudo tem tradutor. Então, isso ajuda muito. Nos ajuda bastante, porque antigamente sofríamos, os empregados sofriam na mão dos chefes, sofríamos na mão da escola, sofríamos na mão da prefeitura, mas hoje está tudo. Hoje conseguimos viver bem como se estivesse no Brasil. E ganhando um salário bom. Eu acho que isso é uma coisa que mas eu percebo que eu sempre falo para os brasileiros, se vocês soubessem o japonês,
a facilidade de encontrar emprego, a facilidade de fazer pesquisa, a facilidade de fazer compras, a facilidade de encontrar promoções que tem, se você vai no supermercado, lá tem um papel escrito em japonês, tudo os materiais, né, o que vai entrar na promoção, tudo escrito em japonês, se eles pegassem aquele lá e fossem no supermercado, o gasto deles seria bem menos, ou ir numa escola, ou ir na prefeitura mesmo, resolver os negócios da papelada, ou renovar a sua carteira de habilitação sem precisar pagar um tradutor, que às vezes o tradutor cobra 15, cobra 20 mil só para fazer uma tradução, que você vai pagar milão, você pessoalmente. Você vai pagar menos de 1.000 ienes. Então, eu acho que facilitaria, economizaria muito. O valor que você investe no curso de japonês, ele retorna para você. Eu falo isso que eu não preciso de tradutor para resolver minhas coisas pessoais. Eu vi pessoas pagando para renovar a carteira a um absurdo. Não, claro, não desrespeitando a profissão da tradução, que é muito importante, que se eu pudesse, eu ajudaria, eu fazia tradução, mas por questões mais pessoais, eu não dá, por questão de tempo, escola, a faculdade, a minha pós, e tudo isso, não dá para mim fazer tradução, já é muita coisa. Então, eu vejo que se os brasileiros se esforçassem mais, a facilidade seria muito melhor Com desenvolver. certeza. E os Emerson, cursos? Sim, não saber japonês sai muito caro. É que as pessoas não têm noção disso. Não têm noção. é verdade isso. Não saber japonês, você está pagando muito. E assim, as pessoas que sabem, as pessoas que cobram 20, 30 mil por uma tradução, você concorda que as pessoas que têm mais conhecimento, elas têm poder em cima daquelas que não têm? Sim, Então, você só tem que aceitar. E isso é uma coisa que, às vezes, o de você ter que aceitar, você se coloca no papel da vítima. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho ninguém para assinar. Ah, porque eu não tenho material em português. Ah, porque eu não sei o quê. Então, a gente já tá acostumado a ficar nesse ah, mas não, ah, mais, ah, mais. E assim, até o momento que você realmente não parar e decidir o que que você quer, porque tudo bem, não, eu não quero saber japonês morar no Japão, não tem problema nenhum com isso. Eu quero ficar na fábrica, trabalhar do jeito que eu tô, também não tem problema nenhum nisso. O problema é você querer e você não tá fazendo nada para você conseguir. Esse e que é o isso problema. eu também vejo, porque na hora da dificuldade, na hora que você precisar falar japonês, você vai ter que pagar. Tem gente Exato. que vai para o hospital, tá passando mal. Aí vai ter que, se o hospital não tiver tradutor, ele vai ter que contratar um tradutor para ajudar ele no hospital. E sai caro. Sai caro, porque além de ele pagar, vai lá, ficar uma semana internado, que ele vai pagar uns 70 mil, 80 mil, dependendo do caso, só a internação nele. Mais a tradução que ele vai ter que pagar para ajudar ele. Se não tiver tradutor esse hospital. Ele vai pagar mais 20, 30 mil ienes, isso vai, o bolso dele vai ficar pesado. Eu acho que o curso de japonês é muito fundamental para os brasileiros e tem muita gente fazendo isso. Agora, falando em cursos de japonês, me explica, qual foi quando você começou a planejar os seus cursos de japonês aqui no Japão? Quando você começou a planejar o seu curso de japonês para ajudar a comunidade brasileira? Bom, primeiro de tudo, eu comecei fazendo lives para ajudar as mães no SOS Mamães no Japão. Então, eu fiz uma série de 10 lives. Foi a minha primeira experiência aparecendo numa câmera. Não tinha intimidade com a câmera de jeito nenhum, morri de vergonha. Mas eu fui pelo propósito. Eu falei, não, essas mães que estão aqui, elas precisam de ajuda, né? Elas precisam do pouquinho que eu sei, eu vou passar para elas. Então, esse era o meu foco, meu objetivo. Mas, contrapartida, eu tinha vergonha de aparecer, meu cabelo não tá bom, eu tenho um bebê de 1 ano que ele não me deixa em paz, que ele quer ficar junto, ele quer ficar no colo, ele vai me atrapalhar. Eu tinha, assim, são 17 mil mães, o que elas vão achar de mim, o que elas vão falar de mim, será que alguém vai dar um dislike? Então, assim, eu tinha um monte de contras, né? E o pró era, eu vou ajudar, com um pouquinho de informação que eu coloco ali, eu vou conseguir ajudar. Então eu me peguei no Pro. E eu fiz a minha primeira live morrendo de vergonha. Deu tudo certo. E aí, sabe, quando você, ufa, tá bom, agora vamos pra segunda. E terceira, quarta, até que eu finalizei às 10. E nisso, eu já dava aula para algumas alunas particular pelo Skype. Não tinha muita gente, porque eu tinha um bebê em casa, então não dava para eu ficar né, o dia inteiro no computador, sendo que tinha uma criança ali para dar conta. E as minhas alunas eram mães também. Então, esse era o pré-requisito. Eu só dava aula para as mães que estavam com bebês em casa.
Então, e é muito difícil. Como é que você vai, como uma pessoa assim, tipo, uma profissional que você vai começar a trabalhar com isso, você achar o seu público-alvo? Não dá pra eu colocar lá no meu Facebook, gente, estou dando aula de japonês, porque o meu target, eu queria selecionar que seriam mães que estivessem com as crianças ali também, porque entenderiam também de eu estar com meu filho no meu colo. Então, eu queria esse tipo de aluno naquele momento, né, de aluna. E aí, quando eu entrei no SOS, que era justamente, né, o meu target ali, eram só mães que estavam, então, que entendiam umas as outras, eu comecei a receber muito inbox. Nanda, você tem aula particular? Você me dá aula, me dá aula. Eu comecei a encaixar algumas pessoas ali, de acordo com, né, com o meu schedule, a minha agenda. Só que começou a... Falei, não, olha, não tem horário agora, mas eu vou deixar seu nome anotado e tal. E nisso já era se copiar e colar essa mensagem. É copiar e colar, não tenho disponibilidade, mas vou deixar aqui anotado. E quando eu fui perceber que eu escrevia à mão todos os nomes, eu tava e numerava, eu tava na pessoa número 100. E assim, os casos que vinham para mim era assim, Nanda, eu preciso muito. Meu filho tá sofrendo na escola, eu preciso muito ajudar ele. Aí vinha outra, não, eu e meu marido, a gente precisa muito fazer aquela prova pra gente virar Sechain, pra gente conseguir os nossos objetivos. Então, assim, todo mundo tinha muita urgência. Eu queria ajudar todo mundo, mas eu não tinha nem como selecionar, peneirar, porque era assim, já tava 100 pessoas. Eu falei, olha, acho que a única forma mesmo é ou grupo, né? Juntar grupos de estudos ali, o que eu acho também não é muito legal, porque um a um, às vezes já, não, eu não tô conseguindo, não vou conseguir entrar hoje. Ou então, hoje dá para cancelar. Ou então, esqueci que era hoje. Então já era difícil com uma pessoa. Imagina um grupo. Então fica difícil. E aí nisso eu comecei a me inteirar um pouquinho sobre cursos online, porque já estava começando já esse movimento de marketing digital. E eu comecei a participar também de um curso, eu sendo aluna de um curso e de desenvolvimento de criança. E eu pensei assim, nossa, olha só que estrutura legal, mas nem passava pela minha cabeça que eu teria condições de fazer um curso daquele nível. Um curso que realmente tem uma plataforma, senha, login para entrar. Mas aí nisso, que aí eu comecei a fazer as lives mesmo normalmente, aí tive minha segunda filha, eu parei de vez com as aulas no Skype por conta disso. E aí uma pessoa do Brasil entrou em contato para poder fazer o meu curso. Né? O primeiro de tudo foi uma pessoa lá do Brasil que entrou em contato para poder, né, formalizar realmente um curso digital. Nossa, que história fantástica, assim, de começar, como começar um curso, assim. Porque, nem você falou, você teve um público-alvo, que eram as mães aqui no Japão. E a gente sabe que tem muitas mães que ficam em casa, que elas querem ajudar os filhos, elas querem essa dificuldade de ver os filhos passando dificuldades. O sonho delas ver o filho viver bem no Japão, porque é o sonho dos pais. Muitas vezes é o sonho dos pais vir ao Japão, é o sonho dos pais de realizarem, comprar casa, mas às vezes não é o sonho do filho. Às vezes eles nem perguntam pro filho, filho, vamos. O filho vai ter que ir, porque tá ali debaixo das asas do pai e da mãe, né? Se não for maior de idade. Então, às vezes, ele nem tem poder de decisão nessa escolha de vir ao Japão e chega e passa por muitas dificuldades. Eu passei por dificuldades no começo da minha escola. Eu não gostava da escola até os meus 17 anos. Odiava. Tive que aprender japonês, assim, depois que entrei na faculdade. E você teve um público-alvo que te abraçou com braços abertos, assim, vem, pode vir que a gente vai abraçar. Essas mães, essa unidade, esse SOS Mães, né, aqui do Japão, estourou assim. Agora, o começo, essa dificuldade, você percebeu que muitos começaram a criar independência pós-curso? Essa independência do japonês pós-curso, a melhoria de vida deles, você ainda tem contato com seus, vamos dizer, ex-alunos, porque não existe ex-alunos, tá? Aluno sempre é eterno, como aluno você estuda para sempre, todo dia você tem que estudar, mas você vê uma progressão, uma independência deles hoje? Sim, Everton, é muito legal ver justamente isso e você fala, nossa, que bom, tá? Mudou a chavinha. Porque o principal mesmo é mudar a chavinha para você conseguir fazer com que aquela pessoa realmente tenha aquela consistência, ou queira aprender, ou comece a aprender de uma forma legal. Porque depois, gente, qualquer pessoa em volta de você pode ser o seu professor. Né? Um anúncio no trem
pode te ensinar alguma coisa. Então a gente tem que estar aberto. A gente está numa escola a céu aberto. A pessoa que está aqui no Japão, ela pode aprender de várias formas, né? Tá ali tomando um café. Olha o rótulo do café, ele já te ensina alguma coisa. Então, é justamente isso daí, de começar a prestar atenção ao seu redor, começar a ter aqueles momentos, então era isso, aquilo que você sempre ouvia, aquele anúncio lá, não sei aonde, aquele alto-falante falando alguma coisa, e você vê no curso e já se liga com aquilo e fala, nossa, então era isso. E eu lembro de uma vez que uma tradutora entrou em contato comigo, ela falou, Nanda, eu fui com uma aluna sua na imigração, mas ela não queria que eu fizesse nada. Ela queria fazer, né? E ela sabe, essa tradutora, ela sabia que essa aluna tinha acabado de começar o curso, tipo, acabou de começar. Então, assim, você pensa, bom, uma pessoa que acabou de começar um curso já consegue se virar na imigração? Não, meu curso não faz milagres. Você vai ter aí 10 meses de curso, muito conteúdo, você tem que ralar muito para você se comunicar livremente. Mas é justamente cria essa independência. Ela pagou a intérprete, né, no caso, para ir lá com ela, mas era como se fosse uma pessoa, tipo, o step 2, né? Se acontecesse alguma coisa. Se acontecer alguma coisa que der tudo errado, aí você entra no meio. Mas ela quis ela já criou, ao pagar o curso, entrar no curso, receber essa energia, tipo, vamos, gente, a gente vai conseguir. Vai ser um caminho longo, não vai ser fácil, nunca vou falar que vai ser fácil, mas vocês conseguem. Então ela já criou esse orgulho dela mesma, primeiro de tudo, que é muito importante, né? Até mesmo quando você vai falar com alguém que você não tenha, alguém que fale melhor japonês do seu lado. Se você não tiver orgulho do seu processo de aprendizado, você trava. Você nem abre a boca. Mas justamente é você criar essa confiança em você, falar, não, eu consigo. Pode ser pouquinho que eu sei, mas eu já vou conseguir, já vou dar esse passo. Então, essa é a principal transformação. Essa é realmente, assim, o que vai te fazer querer aprender igual doido. Porque, assim, como eu falei, a gente tá no céu aberto, né? Uma escola céu aberto. Então, dá para aprender bastante coisa, mas você tem que estar ligado no que tá acontecendo. Essa é a principal transformação. É que nem você falou. Você foi para um público das mães, você foi mãe dessas mães. Você viu elas nascerem, elas crescerem, engatinharem e começarem começar a ficar com os dois pés em pé ali. Você vê essa independência, você sente orgulho e você, não, agora ela vai começar a desenvolver a fala. Depois de 2 anos ou 3 anos, ela vai começar a falar por conta própria e vai começar a dizer papai e mamãe sem ajuda. Isso é bom, porque eu dou aula na igreja, a gente dá aula de estudos bíblicos, e para mim é muito bom você mudar essa chave essa na cabecinha deles e mostrar, nossa, tá vendo isso aqui? Sabe por que isso? Sabe por que isso? Por causa disso. E quando você, parece que é uma explosão na sua cabeça de informação que você fica, nossa, por que eu não comecei esse curso antes? Por que eu não aprendi antes? Por que eu não fui estudar japonês antes? Nossa, eu fiquei 10 anos da minha vida sem estudar japonês, por que não? Sabe? Isso é bom ver nos alunos, a alegria no rosto dele, a independência de ir na prefeitura e resolver por conta própria. Isso é gostoso. Eu acho que a alegria de toda pessoa que ensina é ver os seus alunos independentes. Não é fácil. A gente que não sabe que não é fácil. Só que aí tá, né? Nós hoje, você mesmo é uma das pessoas que disponibiliza cursos, lives de graça de japonês, entendeu? O seu trabalho no podcast, os seus materiais didáticos que dá para baixar no seu próprio site, que se você entrar, dá para você baixar de graça, um deles como amostra. Isso é legal de você ver que você pode descobrir materiais. Nossa, olha o que a Nanda está produzindo, olha o que ela está produzindo. Olha os materiais dela, olha o Instagram dela que vai postando todo dia. Você sabe que letra é essa? Aí quando você começa a escrever ali, eu já sei que letra é essa. Aí na próxima palavra você muda para a próxima página ali, você vê, olha como que usa essa letra, olha como que usa essa palavra. Aí você monta as frases. Isso faz, para quem gosta, para quem é apaixonado com línguas, abre a cabeça, abre assim. O Instagram não é somente para ver foto, pessoal.
tá bom? O Instagram não é somente para você ficar curtindo as fotos da namorada, as fotos do namorado, a foto de ver a vida dos outros, não. O Facebook não é só para isso, não. É uma ferramenta para aprender a língua, uma ferramenta para aprender idiomas novo, aprender o japonês. Vai lá, segue a Nanda lá no Insta, pessoal. Vai lá no Facebook dela. Você pode ter o acesso aos cursos dela. E falando sobre isso, apresente seu trabalho, tá? Onde nós podemos te encontrar e um pouco do seu curso. Você já falou bastante do seu curso, mas fala um pouco mais didaticamente sobre o seu curso, que nós aprenderíamos se nós fôssemos estudar no seu curso. Bom, o curso, eu abro inscrições cerca de 3 vezes ao ano, 3, 4 vezes. Então, em 12 meses, você tem 3 vezes, 3 chances de entrar. E geralmente as matrículas ficam aí por 5, 6 dias, nunca ficou muito mais que isso. Então, tem que estar sempre ligado. Sabe aquela oportunidade? Você tem que estar ligado, senão você perde a oportunidade, vai perder mesmo. A última matrícula que a gente abriu do curso de 3 meses foram 4 horas de matrículas e já encerraram assim todas as vagas. Então foi uma loucura. Você vê pessoas de fora. Pessoas que assim, mas eu esqueci, eu não era meu almoço, perdeu. Então tem que estar ligado. Agora nós vamos abrir a próxima turma em outubro. Então vai ser a última turma deste ano. E aí como é que funciona? Dentro do curso, né, a pessoa vai ter acesso a 40 aulas. Essas aulas elas são enviadas uma forma de dizer, mas vão sendo liberadas no portal do aluno a cada 7 dias. Então, você chegando lá, tem vários vídeos antes para explicar justamente como que funciona a língua japonesa, como que a gente vai aprender aqui, como navegar na plataforma, para deixar a pessoa preparada para o que vem depois. Então, como que funciona tudo ali, aonde que faz pergunta, como que funcionam as nossas lives semanais, então, como que vai funcionar os bônus, onde que tá cada coisa. Então, você tá super organizado, porque já é um dos pré-requisitos, você já começar a ser uma pessoa organizada, porque a organização faz diferença em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos estudos. Então, tem toda essa preparação. E aí a gente começa na semana 1, que aí tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Tem que estudar todos os dias? Tem, né? São 30 minutos por dia, mais ou menos, né, que você precisa se dedicar para estudar o japonês. Não precisa ser uma coisa seguida, né? 30 minutos seguidos. Mas nem 30 minutos eu tenho, né? E isso tem também o diagnóstico do tempo também para você fazer. Aonde está indo essas 24 preciosas horas que você está tendo no seu dia, todo dia, que todo mundo tem, né? Quem é rico, quem é pobre, não muda. Todo mundo tem igual, a coisa mais justa de todas é todo mundo ter as 24 horas iguais. Então, como que você tá usando essas horas? Quando você começa a realmente diagnosticar onde está indo o seu tempo, você começa a arranjar mais tempo. Então, você vai ver o quanto que você gasta, às vezes, nas redes sociais, ou então falando no telefone, jogando joguinho, ou então, né, antes de dormir, antes de você acordar, o que você tá fazendo. Antes não, né? Quer dizer, o que você tá fazendo ali. Enfim, você vai organizar o seu horário ali para você ter um momento, tem que anotar na agenda, que horas que você vai estudar. Esse amanhã eu estudo não funciona. Depois de amanhã eu começo, né? Então tá, tudo bem. Depois de amanhã, que horas? Que horas, assim, onde você vai estar? Onde você vai estudar? Então, isso é importante pra gente conseguir ter uma coisa a longo prazo. Porque começar e parar, todo mundo faz. Isso é muito fácil, começar e parar. Mas a gente não quer isso, né? São 10 meses aí de consistência. Então, a pessoa recebe ali todas as aulas, todos os dias ali, tem conteúdo, tá bem explicado, assim, no quesito de, tipo, hoje você faz isso, amanhã você faz isso, depois de amanhã você vai fazer isso. Aí vai depender realmente do aluno. Mas eu tenho 2 horas para estudar, então faz dia 1 e dia 2. Né? Não tem problema. A gente, né, pode ir de acordo com o seu ritmo. Isso é o muito bom do curso online, é isso. Você não tem como você ficar atrasado. Você está atrasado nas suas expectativas. Aí você fica atrasado. Mas não é uma turma que todo mundo vai junto. E aí, então, você tem ali todas as aulas, tem um campo de comentário para você tirar suas dúvidas e mandar também solicitações. Eu quero uma live sobre isso. Então, toda semana eu faço uma live com o pessoal, cerca de... Ultimamente, a gente tem ficado 2 horas de live respondendo dúvidas e trazendo material novo. E tem também o grupo do Facebook, tem um canal no Telegram também para você se interagir com as outras pessoas. Eu faço grupos de estudos também, de tempos em tempos, a gente reúne várias pessoas, 4 pessoas aqui, 2 pessoas ali, 3 pessoas aqui, de acordo com o nível, para estudarem juntos também, para ter essa troca.
E aí, então, são 10 meses de curso. E aí, a pessoa ainda tem 3 anos para ter acesso a todos os materiais, para ter acesso ao suporte de dúvidas. E são dúvidas assim, ai, Nanda, hoje eu vi no meu trabalho que a pessoa falou tal palavra. O que significa isso? Então, não é somente as dúvidas do curso, eu respondo todas as dúvidas, de tudo que você puder imaginar do japonês, que você tem dúvida, você pode mandar lá, que se eu não souber, eu vou buscar também a resposta. Serve como um aprendizado para mim também. Então, a gente fica aí trabalhando junto durante esses 3 anos. Nossa, são 3 anos que você tem o acesso ao curso. Todo dia você pode estudar. É uma oportunidade assim que as pessoas é incrível. E como que as pessoas elas não veem? Como é que as pessoas não veem essa oportunidade de você aprender? Por exemplo, uma faculdade, quem estuda em faculdade vai aprender novos idiomas. Você leva muito tempo para aprender um idioma. Você tem que ficar sempre revendo os materiais. Eu na minha faculdade, como nós estudamos a Bíblia, nós temos que aprender grego e hebraico. E eu fiz o grego e hebraico e até hoje eu estudo grego e hebraico. Tudo isso aqui, ó, praticamente, são materiais de grego e hebraico que eu tenho. Isso aqui é a Bíblia interlinear que está aqui em grego e hebraico. E eu fico estudando isso aqui praticamente todo dia, pelo menos 5, 10 minutos, para não esquecer, porque a gente sabe que idioma esquece. O idioma que você não usa, você acaba esquecendo. Se você não usa o português, você acaba esquecendo o português. Entendeu? Eu conheço muita gente, a minha tia é casada com um japonês, então às vezes você vai conversar com ela, aí às vezes ela solta japonês e fala assim, peraí, como assim? Tá entendendo? Uhum. Então, eu acho que esse conteúdo todo dia, de se esforçar durante tempos e em tempos, rever os materiais que estudou, rever as aulas que teve, é fundamental. Agora, você começou uma nova temporada também no podcast, certo? O seu Certo. podcast, que é somente áudio, e você disponibiliza de graça para todo mundo ouvir. Me conte um pouco sobre o podcast do Nihon Nanda. Bom, o podcast foi também uma ferramenta que eu usei para aprender japonês quando eu estava ainda no Brasil. Então, ouvia constantemente. E eu achava muito. Até hoje eu lembro das frases do podcast, isso já tem aí 11 anos. Então, eu sempre tive vontade também de, poxa, foi legal para mim. Né? Então, eu gostaria também de estar disponibilizando a versão em português, né? De estar fazendo esse material em português, porque o que eu ouvi não era em português, era em inglês. E aí, então, eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério, né? Eu fui entrevistada no Papo Sugoi. Eu fiquei sabendo que ele fazia esse trabalho de podcast aqui no Japão, não conhecia. E aí, na primeira oportunidade que a gente se conheceu pessoalmente, acho que na segunda até, eu já falei, Rogério, a gente precisa fazer isso juntos. E ele super adorou. E aí, eu e ele somos pessoas assim que, tipo, tá, então quando? A gente já tirou da agenda, assim, tipo, quando que você pode, né? Postar o dia. E assim que a gente começa. Porque se ficar, mas eu gostaria, mas eu quero. Que é o que eu falei. Tem que marcar a hora ali. Então, eu já peguei a agenda. Eu falei, que dia que você pode? Tal dia. Aí a gente marcou, a gente já se reuniu para debater as ideias, o estilo. E aí depois a gente já marcou primeiro a primeira, né, a primeira filmagem, não, né? A primeira gravação. E aí foi tudo muito novo para mim, né? Porque eu nunca tinha feito nada parecido. E aí a gente vai se acostumando e a gente já marcou o próximo, a gente já viu como é que seria essa temporada, finalizamos a primeira temporada. Aí depois a gente ia engrenar na segunda, mas aí veio o coronavírus aí, deixou minhas crianças em casa, eu me desdobrando para trabalhar de home office com o marido, com o filho. Então não deu. A gente atrasou um pouquinho aí a segunda temporada. Está estreando hoje, né? Quem está ouvindo aí, foi no dia 7 de setembro de 2020. Isso aí o seu podcast, você publica nas principais plataformas de podcast, certo? Eu ouço pelo Spotify. Para mim é muito mais rápido, porque dá para mim baixar e deixar ali e ouvir offline, né? Não preciso usar minha internet para isso. E o seu podcast, você tem o seu curso, todas as descrições do curso, do Instagram, da Nano vai estar aqui embaixo vocês poderem ver na descrição, nos comentários, eu vou deixar tudo aqui certinho para acesso às mais informações, tá? Vamos aqui para o nosso as últimas palavras, certo? As nossas últimas dicas para as pessoas que querem aprender o japonês, tá bom? Eu vou começar por mim. Eu dou as minhas dicas de materiais coisas que vocês podem acessar e além dos cursos da Nanda, além do podcast da Nanda que já colocamos aqui como o principal nesse podcast para vocês aprenderem o japonês. Eu vou dar as minhas dicas de vocês aprenderem o japonês, tá? A primeira coisa é vocês terem
acesso a animes. Para mim isso é fundamental. Ouçam animes e de preferência se anime tiver legenda em japonês, né, que seria legal vocês procurarem isto. Isso aí você encontra se você pagar uma plataforma de anime que tem, você paga a plataforma de anime, eles disponibilizam a legenda em japonês e a legenda em inglês. E você até encontra às vezes em português. Essa é uma dica minha. A segunda é se vocês forem cristão, como eu sou, vocês podem ter o acesso à Bíblia, que é o principal material, que lá vocês podem aprender japonês só sabendo hiragana e katakana, porque os kanjis têm toda a forma de se ler, a forma de escrever, tem tudo lá certinho, bonitinho, é uma forma simples, rápida. E outra coisa, ouvir bastante YouTubers japoneses, que eles legendam, a maioria dos vídeos em japonês é legendado. Então vocês podem encontrar isso aí em vários lugares e, claro, ouvindo o podcast da Nanda e os cursos dela. É isso aí. Essas são as minhas dicas e a Nanda fala aí as suas dicas finais, as suas palavras finais e o seu Instagram, o seu Facebook. Você já pode dar suas palavras finais aí. Bom, é uma das grandes objeções, as 3 grandes objeções de aprender alguma coisa. É, eu não sei como, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Bom, em relação. Em relação a não sei como, aí ó, várias coisas já que a gente já falou aqui nesse podcast, para, ele volta, pega uma caneta e vai escrevendo. Quando a gente só ouve, a gente nem tem consciência do quanto que a gente passou de informação aqui. Mas vai parando e anotando os pontos principais aqui que a gente falou, as dicas aí do Everton agora no final. Então, assim, não sei como, já, né, você já começando a pesquisar, já começando aí nessas fontes que a gente falou, a ver tudo isso, né, como é que funciona a língua japonesa, você já vai ter uma clareza do qual caminho perseguir. E também agora no início de outubro, antes de abrir as matrículas, eu faço a jornada Nihongando, que são 4 aulas que eu não sei como, você nunca mais vai falar na sua vida. Você vai saber como você estuda japonês, como que você estuda hiragana, como que você estuda katakana, como é que funciona essa parte do kanji. Então tem muita coisa valiosa. E também dou dicas de muitos aplicativos para você utilizar, baixar tudo gratuito. Então, né, fica aí aguardando. Me siga nas redes sociais para você sempre saber, né, quando que vai acontecer. A outra, então, é que eu não tenho tempo, né? Se você não tem tempo para suas prioridades. Quer dizer, se você coloca isso como uma prioridade, você vai ter tempo, você vai conseguir achar esse tempo, né? Deixa eu só voltar que eu vou errado. Voltando. Então, o segundo quesito é em relação a eu não tenho tempo, né? Se eu não tenho tempo, você só não tem tempo porque não é prioridade para você. Se você passa a colocar aquilo ali na sua agenda, passa assim, não, hoje eu vou fazer tal coisa, nem antes do dia acabar, né? De qualquer jeito eu vou fazer isso daqui, que vai me tomar 20 minutos, vai me tomar 30 minutos. Então é colocar realmente na agenda, ter esse compromisso sério com você mesmo, então você vai conseguir arranjar este tempo. Claro que tudo é questão assim de hábito. Se você quer colocar um novo hábito, você vai ter que tirar um outro hábito. Se você tem hábito de ficar 3 horas na televisão e você quer inserir o estudo aí, você vai ter que negociar, né? E você vê o que é melhor para você. E aí o terceiro que não tem dinheiro. Hoje em dia tem tanta coisa gratuita aí dando sopa, material que realmente são muito valiosos, materiais que a gente não tinha acesso há anos atrás, que agora as pessoas que estão começando têm muita vantagem em relação a gente que começou há um tempo atrás. Tem muita vantagem agora de você se comunicar com japoneses, você se comunicar através de aplicativos com outras pessoas que estão estudando, fóruns de dúvida, material aí que as pessoas colocam na internet, né, faz aquela scanner do material inteiro, coloca lá, tem acesso, né? Então, assim, os e-books do Nihongano, podcast, tem muita coisa no site também. Então, material de graça também não falta. Eu acho que é isso aí. O outro, seu Instagram é um material de graça. Se você parar para pensar, vamos lá, você pega seus posts e você tira a cópia dos seus posts e colocar tudo em um PDF, vai dar o material inteiro de hiragana e katakana. Vai. Então, você tem seu Instagram, você tem o seu Facebook com as lives. Se você pegar cada live que você fez até agora, desde o seu começo lá com o SS das mães no Japão, se você pegar desde aquele lá, você vai ter mais de 300 horas de vídeos de live que a Nanda fez, disponibilizado lá no Facebook dela. Pessoal, não falta material, não falta tempo assim para quem não quer construir tempo. Falta a sua vontade de querer aprender,
o japonês para você criar independência e viver uma vida feliz, viver uma vida boa no Japão, viver assim, se sentir mentalmente saudável, de estufar o peito e dizer, olha, eu sei falar, eu sei me comunicar, eu não preciso de tradutor. É isso aí, pessoal. Meu nome é Everton Miyazaki e esse foi a nossa entrevista com a Nanda, que foi um prazer. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo que você conseguiu colocar na sua agenda. Eu agradeço demais por estar fazendo essa entrevista para nós mostrarmos para os brasileiros que ainda há esperança para nós brasileiros aprendermos o japonês e conhecer um pouco mais também do seu trabalho, que foi fundamental. Até eu não sabia muitas coisas que eu fiquei, nossa, sério isso? Só foi aprender quase com 20 anos? Que isso? Eu pensei que ela nasceu aqui, cresceu aqui, sabe essas coisas que a gente vai entendendo melhor, que não é tarde demais para aprendermos. Nanda, muito obrigado, tá? Obrigada. Sempre vai estar aqui na descrição, pessoal. Olha aqui embaixo na descrição do vídeo ou do podcast que você estará ouvindo e vocês poderão ver todas as informações do curso dela e aí vocês conversam com ela, quanto tempo, né? Ela já falou tudo aqui, todas as informações estão aqui. É isso aí, pessoal. Meu nome é Everton Miyazaki, falando aqui diretamente do Japão. Nanda, suas últimas palavras, manda um adeus, um bye-bye pro pessoal. Obrigada, pessoal que tá ouvindo aí, que ouviu até o final. Tô esperando vocês lá no Nihongando também. Manda um oi, manda um salve lá, vim pelo podcast do Everton. E que a gente. Que legal que você ouviu. Então é isso, a gente se vê por aí. Mata né? Sayonara, minasan!